Bem-vindo ao Direito Interativo. Aqui você aprende direito de forma clara, prática e objetiva, com explicações didáticas, questões comentadas e conteúdos atualizados para concursos e estudos jurídicos em geral. Nosso objetivo é transformar temas complexos em aprendizado simples, direto e eficiente. Olá! Sabe, no universo do direito, nem todo ato que é contra a lei é tratado do mesmo jeito. Existe todo um conjunto de infrações menores, coisas que afetam o nosso dia a dia, mas que não são exatamente crimes como a gente pensa, tipo um roubo ou um homicídio. Hoje, a gente vai mergulhar na lei das contravenções penais para entender o que são esses famosos crimes anões e por que, apesar de pequenos, eles são tão importantes para manter a ordem social. E para começar, eu já lanço uma pergunta que parece simples, mas olha, a resposta para ela organiza todo o nosso direito penal. A pergunta é: toda infração da lei é um crime? A resposta é um sonoro não. E entender direitinho essa diferença é o primeiro grande passo para a gente dominar o assunto de hoje. Para a gente não se perder, nosso papo vai seguir um roteiro bem lógico. Primeiro, vamos entender o que danado é uma infração penal. Depois, a gente descobre o que de fato define uma contravenção. Na sequência, vamos explorar as regras gerais que se aplicam a elas, dar uma olhada em exemplos bem práticos e, no final, fazer aquele resumão para não sobrar nenhuma dúvida. Tudo pronto? Então vamos lá! Começando pelo básico do básico. O termo que serve como um grande guarda-chuva para qualquer conduta que a lei penal proíbe é infração penal. Pensa nele como o conceito geral. E debaixo desse guarda-chuva, a gente vai encontrar duas categorias bem diferentes, cada uma com suas próprias regras e, claro, suas consequências. E aqui está a grande divisão. O sistema brasileiro, ele adota o que a gente chama de teoria bipartida. O que isso significa? Que o gênero infração penal se parte em duas espécies. De um lado, a gente tem os crimes, que também podem ser chamados de delitos, que são as infrações mais sérias, mais graves. E do outro lado, a gente tem as contravenções penais, que são aquelas infrações de menor gravidade. Certo. Mas se as duas são infrações, o que é que realmente separa um crime de uma contravenção na prática? A resposta, olha que interessante, não está na conduta em si, mas na consequência que a lei dá para essa conduta. A diferença fundamental, o pulo do gato, está no tipo de punição que é aplicada. Para a gente entender isso de um jeito mais fácil, dá para usar uma analogia genial de um grande jurista, o Nelson Hungria. Ele dizia que a contravenção é um crime anão. É uma imagem perfeita, não é? Pensa nela como uma infração de menor estatura, com um potencial de ofender bem menor e, por causa disso, com uma repercussão social muito menos impactante que um crime de verdade. E isso leva a gente para o critério que a lei usa para separar as coisas. A diferença é bem clara. Para os crimes, a lei reserva as penas mais duras, como reclusão ou detenção. Agora, para as contravenções, as penas são mais leves, prisão simples ou multa. Então, o ponto crucial é esse. É a natureza da punição que a lei estabelece que vai nos dizer se a gente está falando de um crime ou de uma contravenção. Beleza, agora que a gente já sabe a diferença, vamos dar uma olhada nas regras gerais que comandam esse mundo das contravenções. A própria Lei de Contravenções Penais traz uns princípios específicos que valem para todas elas, e é exatamente isso que a gente vai ver agora. O primeiro princípio é o da territorialidade exclusiva ou absoluta. É diferente do que acontece com alguns crimes que podem ser julgados aqui no Brasil mesmo que tenham sido cometidos lá fora. Com a contravenção, não. A lei brasileira só pode punir uma contravenção se ela acontecer aqui, dentro do território nacional. Se o ato for praticado em outro país, a nossa lei não pode fazer nada. E essa aqui é uma regra super importante e que deixa muita gente curiosa. Presta atenção. Na contravenção, a tentativa não é punível. É isso mesmo que você ouviu. Se alguém tenta praticar uma contravenção, mas, por algum motivo, não consegue finalizar o ato, essa pessoa não pode ser punida. A lógica por trás disso é que o potencial de ofensa daquele ato já é tão pequeno que a simples tentativa dele é considerada sem relevância para o direito. Lembra que a gente falou da tal prisão simples como uma das penas para contravenção? Vamos entender o que ela é. Diferente da reclusão, ela é cumprida sem aquele rigor todo de uma penitenciária, normalmente em regime semiaberto ou aberto. E tem um ponto fundamental. A pessoa que é condenada por uma contravenção fica sempre em um lugar separado daquelas que foram condenadas por crimes, o que reforça, mais uma vez, essa ideia da menor gravidade. Bom, chega de teoria, né? Vamos para a prática? Muitas contravenções são super comuns, fazem parte do dia a dia da polícia. Vamos ver agora alguns exemplos que vão ajudar a gente a entender
como essa lei aparece na nossa vida real. Vamos começar com uma das contravenções mais famosas, as vias de fato. O nome pode até soar meio esquisito, mas o conceito é bem simples. Pensa nela como uma agressão física que não chega a machucar de verdade, que não causa uma lesão corporal. Ou seja, é aquela agressão que não deixa marcas, não deixa ferimentos. Olha só que exemplos perfeitos do que são as vias de fato. Um empurrão, um tapa que não deixa marca roxa, um puxão de cabelo ou até mesmo rasgar a roupa de alguém no meio de uma briga. Todos eles são atos de agressão, claro, mas eles se esgotam na própria ação, sem causar aquele dano físico que duraria mais tempo e que aí sim seria o crime de lesão corporal. Vamos para a próxima, que essa aqui talvez seja a campeã de chamados na polícia, a perturbação do trabalho ou do sossego alheios. Sabe, música alta, barulho fora de hora, gritaria, são situações que, nossa, geram muito conflito entre vizinhos. E a lei é bem detalhista em dizer o que pode ser essa perturbação. Não é só o som alto, não. Pode ser gritaria e bagunça, pode ser o exercício de uma profissão que faz muito barulho fora das regras, o abuso de buzinas ou alarmes e até mesmo não fazer nada para impedir o barulho constante de um animal que está sob a sua responsabilidade. E aqui, alguns pontos importantes para a gente quebrar uns mitos sobre esse assunto. Primeiro, não existe essa história de lei do silêncio que só vale depois das 10 da noite. Perturbação pode acontecer a qualquer hora. Segundo, não precisa de um aparelho, um decibelímetro para provar a contravenção. A percepção das pessoas já é suficiente. E terceiro, o sossego que é perturbado tem que ser alheio no plural, ou seja, tem que atingir um grupo de pessoas, uma coletividade, e não só uma pessoa reclamando isoladamente. Bom, para a gente amarrar tudo o que a gente viu até agora, vamos para um resumo final. A gente vai colocar lado a lado as características que diferenciam os crimes e as contravenções. Essa é a hora de organizar as ideias e fixar de vez o conhecimento. Vamos repassar os pontos mais importantes. Na aplicação da lei, lembra? Contravenção só vale aqui no Brasil. Nas penas, a diferença é gigante. Prisão simples e multa de um lado, reclusão e detenção do outro. A ação penal para contravenção é sempre pública, não tem conversa. E olha a diferença na pena máxima. 5 anos para contravenção contra 40 anos para os crimes. Um ponto importantíssimo. Tentar cometer uma contravenção não dá em nada, não é punível, mas tentar cometer um crime, sim. E por fim, até a suspensão da pena, o famoso sursis, tem um prazo menor para as contravenções. Mas olha, se tivesse uma única coisa para levar de todo esse nosso papo, seria esta. A diferença fundamental, o critério que o legislador escolheu para dizer o que, é o tipo de pena. Bateu o olho na sanção que está na lei? Se for reclusão ou detenção, é crime. Se for prisão simples ou multa, é contravenção. Simples assim. E para fechar, fica uma reflexão. Por que o direito se preocupa com coisas tão pequenas como um empurrão a um vizinho barulhento? A existência da lei das contravenções penais mostra pra gente que a ordem, a paz social, não é ameaçada só por grandes crimes. Ela também é ameaçada pela soma desses pequenos desrespeitos e incômodos do dia a dia. Então fica a pergunta no ar. Qual é o verdadeiro papel dessas pequenas infrações na construção de uma sociedade mais harmônica? Se esse vídeo te ajudou, segue o canal Direito Interativo para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir, bons estudos, boa preparação, e te espero no próximo vídeo.